Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe o teu dia, que o Senhor derrame das suas bênçãos poderosas sobre a tua vida, estenda sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã de quinta-feira, dia 12 de setembro, a abrir a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça abundante sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos também, Senhor, em nome de Jesus. E dá-nos entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito. Vivifica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero saudar todos com a paz do Senhor. É uma alegria estar com você aqui. Quero lembrar você que hoje, às 19 horas, nós temos o culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para as nossas vidas uma palavra de direção, de edificação, em nome de Jesus. Então eu convido você a participar conosco hoje, em nome de Jesus. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 5, verso de número 1. Lembrando que nós estamos fazendo uma leitura sequencial. Ontem nós falamos um pouco daquele exemplo, daquela alegoria que Paulo deu, usando o exemplo de Ismael e Agar, Ismael, filho de Agar, e de Isaque, filho de Sara, mostrando que um era filho da carne e o outro era filho da promessa. E ele terminou ontem dizendo que de maneira nenhuma o filho da escrava, da carne, herdaria a promessa, mostrando para nós que ninguém, pelo esforço das obras, das suas próprias obras, vai poder alcançar a salvação, mas será lançado fora da presença de Deus. E aqui hoje, então, nós vamos ler o capítulo 5, verso 1, onde a epígrafe do texto diz assim: ou a lei ou a Cristo. Então agora Paulo, confrontando aquela urgência que havia nas igrejas da Galácia, por causa desses judeus cristãos que estavam introduzindo costumes judaizantes, e nós falamos sobre isso ontem, dizendo que só Cristo não era o suficiente para a salvação. Crer em Jesus Cristo não era o suficiente. Era preciso ainda guardar o sábado, fazer a circuncisão nos homens e alguns outros rituais ainda. Então Paulo estava combatendo isso. E esse texto ele vai falar conosco exatamente sobre esse assunto de uma maneira mais direta. Ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não para continuar escravo da lei e condenado pela lei, o que nós vimos ontem. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Você sabe que para o judeu, eles entendiam o jugo da lei como algo bom, algo benéfico. E aqui Paulo mostra que ele não é. Ele diz então: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar. Então veja, eles queriam obrigar as igrejas da Galácia a viver a ter como prática a circuncisão, obrigar a igreja, todos os homens a serem circuncidados, dizendo: olha, se você não circuncidar, você não está salvo. Então, eu falei ontem, usei um exemplo bem simples: olha, então se eu aceitar Jesus como homem e não for circuncidado, eu não vou ser salvo. Se eu aceitar Jesus, mas não usar sapato, eu não vou ser salvo. Por exemplo, amém? Um exemplo simples, mas para você entender. Amados, nada se equipara ao que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Nada que nós façamos exteriormente na carne tem valor para Deus, a não ser quando isso reflete o nosso interior. Entende isso? Então Paulo ele diz: olha, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque quem se deixasse circuncidar por causa dessas doutrinas hereges, eles estariam abandonando a Cristo e voltando para a lei. Voltando para a lei para a qual Cristo nos libertou. Então, estava voltando a ser escravo da lei, como nós falamos bastante ontem, anteontem. No versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.
Então Paulo está dizendo, e você sabe, que ninguém consegue guardar toda a lei, porque aquele que quebra um mandamento quebra toda a lei, ou seja, perdeu a salvação, perdeu a justificação por meio das obras, porque ninguém consegue guardar a lei. Então ele diz, se alguém se deixar circuncidar, crendo nessa doutrina de que além de Cristo é preciso circuncidar, você vai estar obrigado a guardar toda a lei. Amém? De Cristo vos desligastes. Então, se você se deixar circuncidar, se você colocar alguma coisa, eu preciso guardar o sábado, porque se eu não guardar o sábado, então eu não sou salvo. Então, de Cristo vos desligaste. Eu preciso me circuncidar, porque se eu não for circuncidado como homem, eu não vou ser salvo. Então, de Cristo eu me desliguei. Eu preciso usar a mulher, né? A mulher precisa usar saia, porque senão ela não está salva. De Cristo vos desligaste. A mulher não pode usar batom. Amados, veja, isso é uma opção. Quer usar saia, quer usar batom, não quer usar batom, não quer usar saia, seja lá o que for. Amém. É uma escolha. Mas isso não vai te fazer perder a salvação. Porque ele está deixando muito claro aqui, de Cristo vos desligastes. Se você deixar qualquer outra coisa se equiparar ao que Cristo fez na cruz, porque nada que nós façamos na carne tem valor. Amém? Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Perdeu a graça, voltou para a lei. É isso que Paulo diz aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Qual que é a esperança da justiça que provém da fé? É a justificação, aonde Cristo nos substituiu na cruz levando os nossos pecados. E então a justiça de Cristo, ela é colocada, o termo teológico, imputada em nós. E nós então aguardamos a justiça que provém da fé, que é nada mais do que a salvação eterna. Amém? Porque em Cristo Jesus, ouça isso, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então nada que eu faça exteriormente, nada que eu faça na carne tem valor algum, a não ser a fé que atua pelo amor. Então, amados, tudo deve proceder do nosso interior. Amém? Tudo deve vir de um interior transformado. Os fariseus, eles eram chamados de hipócritas por Jesus, porque eles tinham uma aparência, eles falavam aquilo que eles não viviam. Eles ensinavam e pregavam o que eles não praticavam. Amém? E ele diz mais, vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ou seja, olha, vocês estavam correndo bem, vocês estavam indo bem, avançando, mas parece que alguém está impedindo vocês de continuar obedecendo à verdade da salvação pela fé, de que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, e todo aquele que nele crê não mais condenado, não está mais condenado, mas está salvo, é salvo. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então isso não vem da parte de Deus. Não vem do Espírito de Deus. Se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. E veja, eu estou usando o exemplo da circuncisão, que era uma prática judeu naquela época, mas hoje nós temos muitas práticas dentro da própria igreja, onde aqueles que não as fazem, não as praticam, são considerados pecadores, hereges, etc. E eu não vou entrar no mérito aqui disso agora. Amém? Então, diz aqui, isto não vem de vós, não vem daquele que vos chama, desculpe. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento, ele é comparado na palavra de Deus muitas vezes ao pecado. Que o pecado, ele contamina, assim como o fermento, quando é colocado dentro da massa, ele contamina toda a massa, o pecado contamina o homem por completo. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então ele está dizendo aqui que aqueles que têm ensinado uma doutrina herege, ensinado o povo a voltar à lei, voltar à prática de obras para ser aceito por Deus, além de Jesus Cristo, então esses sofrerão a condenação, a punição
por aquilo que eles estão pregando e ensinando. É isso que Paulo está dizendo. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Aqui, amados, é preciso entender que aqueles falsos profetas, falsos mestres, eles estavam ensinando e dizendo que Paulo concordava com eles, que Paulo estava concordando com eles, que Paulo havia dado a sua anuência àquilo que eles estavam pregando. Então Paulo está dizendo assim, olha, se eu dei a minha anuência para isso, por que eu estou sendo perseguido ainda? E por que ainda a cruz está causando escândalo neles se eles estão dizendo que eu prego o que eles dizem que eu prego, mas que na verdade eu não prego? Né? Então ele está perguntando isso. Está perguntando isso para aqueles homens, para aquela igreja. Aqui então ele diz ainda mais, no versículo de número, Gálatas capítulo 5, versículo de número 12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E aqui esse mutilar era uma prática dos sacerdotes que eram eunucos no culto a Cibele. Então Paulo está dizendo assim, ó, já que eles pregam tanto sobre a circuncisão, por que eles já não vão ao extremo? Porque esses sacerdotes eunucos deste culto a Cibele, eles se castravam a si mesmo. Então ele está dizendo aqui, antes se mutilassem, antes se castrassem, vai ao extremo, então castre-se para servir a Deus, se é isso que Deus pede, né? Mas então Paulo aqui ele fala mais um pouco para nós, nos ensina mais um pouco sobre Cristo. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe as nossas famílias, nos proteja de todo mal, dá ordem aos teus anjos, Senhor, anjos com as espadas de fogo, anjos guerreiros ao nosso redor, nos protegendo a nossa família, livrando de todo homem mau, de todo homem perverso, em nome de Jesus, nos livrando de toda cilada, de toda armadilha para os nossos pés, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos, envia os teus anjos, Pai, à nossa frente. Guarda-nos, Senhor, a nossa retaguarda, guarda a nossa volta, em cima, embaixo, Senhor, nos protegendo e guardando de todo mal, de todo engano, de toda mentira, em nome de Jesus Cristo. Pai, que toda mentira, toda língua mentirosa seja cortada e toda arma forjada contra nós não prevaleça, em nome de Jesus, caia por terra. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia cheio de paz, de alegria, que o Senhor abençoe também toda a obra das tuas mãos, em nome de Jesus. Por gentileza, não esqueça de dar like, veja se você ainda é inscrito no canal e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Lembro você que hoje, 19 horas, nós temos o culto e você é o nosso convidado. Deus te abençoe, um grande abraço para todos em nome de Jesus.